Jornal da Justiça. Ministério Público Federal denuncia a organização criminosa e pede reparação por desvios ocorridos em quase 20 prefeituras da Bahia. E você vai ver também. Polícia Federal tem até o fim do dia de hoje para concluir inquérito sobre investigação contra o presidente da República, Michel Temer. Em tempos de crise, recuperação judicial pode ser alternativa para ajudar empresas em dificuldades financeiras. Festas juninas particulares também têm que seguir regras de segurança e acesso. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O Ministério Público Federal denunciou uma organização criminosa e pediu a reparação por desvios ocorridos em quase 20 prefeituras da Bahia. A denúncia enviada à Justiça é contra 14 pessoas. Entre elas estão empresários, deputados estaduais e o prefeito do município de Rui Barbosa. A medida do MPF é um desdobramento da Operação Águia de Aia, que investiga o desvio de verbas públicas do Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb, em 18 municípios baianos. Em 6 anos de atuação, a quadrilha fez contratações desnecessárias e superfaturadas. O prejuízo causado aos cofres públicos chega a mais de 43 milhões de reais. O esquema contou com a participação do prefeito de cada município, do secretário de Educação e de servidores municipais que atuavam na área de licitação. O Ministério Público Federal quer que a Justiça determine uma reparação de no mínimo 10 milhões de reais por danos morais coletivos. Isso porque, com o desvio dos recursos do Fundeb, a população deixou de receber melhorias previstas para a educação. Termina hoje o prazo para que a Polícia Federal conclua o inquérito que investiga o presidente da República, Michel Temer, por suspeita de corrupção e obstrução à justiça. A partir do fim do inquérito, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tem 5 dias para apresentar ou não a denúncia contra ele. Para seguir a denúncia, tem que ser liberada numa votação na Câmara dos Deputados. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que a sentença condenatória que possibilitou ao réu recorrer em liberdade até o trânsito em julgado na ação não impede a execução provisória da pena. O cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, só era admitido em circunstâncias específicas. O que mudou em 2016, quando o Supremo Tribunal Federal aplicou um novo entendimento, como explica este advogado. O Supremo primeiramente definiu isso num julgamento de um habeas corpus, em fevereiro de 2016, e como essa decisão foi tomada em controle difuso, o tribunal voltou a ser provocado em 2 ações declaratórias de constitucionalidade, em que fixou a seguinte tese: é possível, no sistema processual brasileiro, o cumprimento de penas criminais, independentemente do trânsito em julgado. No Superior Tribunal de Justiça, os ministros da 6ª turma rejeitaram o pedido de habeas corpus por entender que a mudança de entendimento do Supremo afeta também os processos em curso, com sentença já proferida. A decisão foi durante o julgamento de um pedido de habeas corpus de 3 líderes do Movimento Sem Terra. Eles haviam sido condenados a 15 anos de prisão por homicídio. A defesa queria que eles esperassem o julgamento final em liberdade, alegando que mantê-los presos violaria garantias dos réus. Mas o relator, ministro Antônio Saldanha Palhoça, explicou que a nova interpretação permite a execução provisória da pena, o que, de acordo com o Supremo, não viola direitos, como o princípio da presunção de inocência. A pessoa, a partir do momento que tem uma sentença penal condenatória contra si, já pode ter a punição iniciada. E o impacto que isso tem é porque a pessoa pode acabar, num momento posterior, sendo inocentada ou tendo até a sua liberdade reconhecida por outras questões. A primeira turma do Supremo deve decidir amanhã sobre o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves. O repórter Gabriel Seafrei, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Érica. A primeira turma deverá julgar 2 ações referentes a esse caso. Na primeira, o Ministério Público Federal quer que Aécio Neves seja preso. Atualmente, ele está apenas afastado do cargo de senador. A outra ação foi proposta pelo advogado de Aécio Neves, que quer que ele retome as atividades parlamentares normalmente, quer que o Supremo determine que ele volte então ao cargo de senador. Aécio Neves está afastado do mandato parlamentar desde o dia 18 de maio. A previsão é que a primeira turma julgue essas ações amanhã à tarde aqui no STF. Érica. Obrigada, Gabriel. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Em tempos de crise, recuperação judicial pode ser alternativa para ajudar empresas em dificuldades financeiras. A gente volta já já. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, admitiu o recurso extraordinário do Ministério Público Federal que discute a possibilidade do MPF solicitar, sem autorização judicial, documentos sigilosos diretamente à Receita Federal. O recurso do Ministério Público foi interposto contra a decisão da 5ª turma do STJ, que ao julgar habeas corpus de ré em ação penal, determinou o desmembramento de provas protegidas por sigilo obtidas diretamente no fisco. Essa ação foi originada na Operação Rodan, deflagrada pela Polícia Federal para apurar desvio milionário de recursos no Detran do Rio Grande do Sul. Para os ministros, os poderes do MP definidos pela Constituição Federal não são capazes de afastar a exigência de autorização judicial sobre a quebra de sigilo bancário ou fiscal de pessoa física ou jurídica. Ao analisar o caso, o ministro do STJ, Humberto Martins, considerou preenchidos os requisitos necessários para aceitar o recurso extraordinário. Por causa disso, o ministro determinou o encaminhamento para análise do Supremo Tribunal Federal. A 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que os empregados da Santa Casa de São Paulo, não filiados ao sindicato, estão isentos de pagar a contribuição assistencial, mesmo que a cobrança esteja prevista na convenção coletiva da categoria. A decisão dos ministros reformou o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da capital paulista. O regional havia considerado que, por estar prevista em convenção coletiva, a contribuição assistencial poderia ser exigida de toda a categoria. A decisão do TRT teve como base o artigo 513, a linha E, da Consolidação das Leis do Trabalho, que lista como uma das prerrogativas dos sindicatos impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. De acordo com o Sindicato dos Empregados, a Santa Casa de São Paulo fazia o desconto na folha de pagamento dos trabalhadores, mas não repassava as contribuições assistenciais de alguns deles. O sindicato então reivindicou na Justiça o recolhimento das quantias referentes aos meses não repassados, além de multas e juros. O caso chegou ao TST e a 6ª turma teve entendimento diferente do TRT da 2ª região. O relator do caso, o ministro Augusto César Leite de Carvalho, observou que o TST tem entendido que as cláusulas coletivas, que obrigam trabalhadores não sindicalizados a recolher contribuições em favor de sindicatos, são nulas e violam o direito à livre associação. O relator explicou ainda que, diferentemente da contribuição sindical, que é compulsória e está prevista na Constituição Federal, a contribuição assistencial não constitui tributo e, portanto, deverá ser cobrada apenas dos filiados ao sindicato. A decisão da 6ª turma do TST sobre a impossibilidade de cobrança da contribuição assistencial dos trabalhadores não sindicalizados, nesse caso que você viu aí na reportagem, foi unânime. A cada 10 empresas que abrem no Brasil, apenas 4 conseguem se manter no mercado. Em tempos de crise, muitas vezes é preciso se adaptar à realidade para não fechar as portas. Eduardo administra uma empresa de alimentos. Em 2008, depois de pesquisar o mercado e traçar um plano de negócios, eles mudaram o foco da produção de salgados tradicionais para saudáveis. A fábrica chegou a ter 30 funcionários, mas por causa da crise hoje tem 12. E tudo poderia ser mais difícil se não houvesse planejamento. O plano de negócio, ele é mais uma ferramenta para auxiliar, para direcionar o empresário a como ele chegar no resultado, atingir a meta que ele busca.
Mas nem todas as empresas conseguem sobreviver à crise. Dados do IBGE de 2014, mas só divulgados no final do ano passado, revelam que de cada 10 empresas, 6 fecham as portas antes de completar 5 anos. Ainda de acordo com a pesquisa, a sobrevivência das empresas está relacionada ao tamanho delas. Ou seja, quem tem mais funcionários tem condições de se manter por mais tempo no mercado. Segundo esta analista de atendimento do Sebrae, a gestão financeira é a principal dificuldade do empresário. A gente auxilia, todo o processo de registro, todo o planejamento, a gente tem capacitação online, temos capacitação presencial para assegurar e minimizar os riscos para essa abertura desse negócio. Bom, e em caso da empresa, que a empresa tenha sido aberta e não deu certo, existem instrumentos legais que podem ajudar. Um deles é a recuperação judicial. Para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, está aqui o advogado de Direito Tributário, Manuel Arruda. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, vamos explicar direitinho para as pessoas, para a gente entender também, o que se trata a recuperação judicial? Recuperação judicial, Érica, é simplesmente um procedimento, aquela empresa que se encontra em dificuldade financeira para honrar os seus compromissos, seus credores, ela busca um procedimento judicial, quer dizer, um pedido para o juiz, para quê? Para que possam ser suspensos alguns pagamentos, alguns créditos, excetuados aí aqueles de ordem tributária, mas os demais todos serão suspensos, e a empresa tem que apresentar um plano de recuperação, quer dizer, ela tem que apresentar um plano para poder quitar esses credores que eventualmente ela esteja devendo, e também o prosseguimento da sua atividade empresarial. É nomeado interventor, alguma pessoa que acompanhe esse processo de recuperação, ou a empresa continua sendo administrada normalmente pela diretoria dela, pelos donos da empresa? Quando é feito o pedido, o juiz ele tem um prazo de até 60 dias para poder avaliar, verificar se aquele plano, se a documentação que a empresa apresentou está tudo correto. Após, tem mais 120 para os credores poderem analisar se o crédito está correto ou não. O juiz, depois dessa etapa, ele vai nomear um administrador judicial, que é aquela pessoa um profissional que vai ficar responsável por avaliar se o plano de recuperação está sendo realmente implementado. Se estiver sendo, ele vai se reportar ao juiz. Em relação à diretoria, se ela vai persistir, isso vai depender muito de cada caso. O juiz ele pode realmente intervir e nomear um administrador para que toque a atividade empresarial, mas geralmente a empresa ela persiste com seu quadro societário, com sua administração, tendo um administrador judicial para poder acompanhar esse plano de recuperação. A ideia da recuperação judicial é fazer com que a empresa não feche, que se mantenha ali os empregos, o capital da empresa e tudo mais, e que ela continue a andar com as suas próprias pernas. Há um prazo para isso, para a recuperação judicial, para o começo, para o meio e fim dela? Então, o prazo que se tem, geralmente são esse prazo inicial de 180 dias, que suspendem todas as execuções, quer dizer, todas as ações judiciais que estejam cobrando algum tipo de crédito contra essa empresa. E a empresa, apresentado o plano de recuperação, ela tem até 2 anos para quitar todas as suas obrigações, ou pelo menos está com compromisso em dia com essas obrigações com seus credores. Então, o prazo máximo seriam 2 anos. Os credores têm que ser ouvidos também? Ou o juiz nem ouve, ele acha que é possível pagar ou eles têm que aceitar? Eles participam dessa negociação? Participam. Após esse prazo inicial que eu falei de 60 dias, os credores eles têm 120 dias para poder. Primeiro, o juiz ele vai publicar um edital, onde lá vão constar todos os credores daquela empresa em recuperação e o valor do crédito. Se os credores eles divergirem de alguma forma em relação ao crédito, vai ser feita uma assembleia de credores, onde vai ser discutido não só o plano de recuperação, quer dizer, o plano de pagamento desses credores, mas também os valores. Então, os credores participam e têm que participar, inclusive, para que tenha efetividade esse plano de recuperação judicial. Qual que é a diferença básica da recuperação judicial para a falência de uma empresa? A falência já, infelizmente, que ocorre é o quê? Tentar a recuperação judicial e não adimplir dos compromissos, quer dizer, não paga os compromissos aos credores, o juiz converte a recuperação judicial em falência e se avalia a responsabilidade daqueles
sócios administradores da empresa. Infelizmente, a atividade empresarial aí já fica totalmente prejudicada. Doutora, a gente tem um dado, né, que é muito falado, que no primeiro ano das empresas no Brasil há um índice muito grande de empresas que fecham as portas, né? Por que isso ocorre hoje ainda? É muito burocrática a abertura de uma empresa? É muito difícil se sustentar nesse primeiro ano? Então, hoje em dia, o Estado ele tem buscado formas tentar reduzir essa burocracia, né? Uma empresa em média no Brasil, pelo menos aqui no DF, ela leva, assim, para ela poder ter registrado seus contratos, ter seu CNPJ, em média 30 dias. Né? Isso, a gente considerando demais países, inclusive do Mercosul ou mesmo do mundo, é um prazo muito longo. Quer dizer, o empresário, além de preparar todo o plano de negócio, tem que buscar todas as informações junto ao Estado e levar 30 dias para iniciar a sua atividade empresarial, é um tempo mais que desarrazoado, né? Pelo menos no meu entendimento. Então, o que se busca, pelo menos em relação a micro e pequena empresa, que hoje é mais de 90% das empresas são constituídas no Brasil, é tentar minorar essa burocracia. Quer dizer, o SEBRAE e as entidades do Sistema S têm buscado o quê? Reduzir esse processo e aberto essas empresas em até uma semana. E para fechar a empresa? Para fechar, existia uma burocracia muito maior, que era exigido, pelo menos para todas as empresas, era exigido a certidão negativa de tributos. Hoje, já se há uma flexibilização em relação a isso, quer dizer, o empresário ele pode, como pessoa física, garantir o pagamento desses tributos, quer dizer, ele se coloca como devedor desses tributos e a empresa pode ser fechada. Então, o procedimento ele simplificou, mas ainda é um pouco penoso para o empresário. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela sua participação. Eu conversei com o Manuel Arruda, que é advogado tributarista, e conversou com a gente como se dá aí a recuperação judicial, fechamento e abertura de empresas no Brasil. Obrigada, doutor. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Festas juninas particulares também têm que seguir regras de segurança e acesso. Voltamos em instantes. Estamos em plena época de festas juninas, que se estendem aí até agosto pela grande quantidade de eventos. E essas festas estão cada vez maiores e com maior procura. Mas qual é o processo de autorização para esses grandes eventos? Quais as regras tem que seguir? A repórter Carolina Chaves vai conversar com o advogado sobre isso. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Isso mesmo, eu vou conversar agora com o advogado, o doutor Watson Silva. Doutor, nós estamos num período de festas juninas, né? Como deve ser a autorização para a entrada e permanência de crianças nessas festas? Boa tarde. Toda festa aberta ao público, antes ela precisa de um alvará eventual para acontecer. Um dos documentos necessários para a emissão desse alvará eventual é um ofício que o organizador do evento encaminha à Vara da Infância e Juventude, informando que realizará o evento. Esse evento, a entrada de menores de idade é apenas permitida acompanhado de dos pais ou responsáveis. Agora, é preciso de uma autorização especial também para os organizadores, né, desse evento para poder realizar essas festas, sejam elas pagas ou não? Sim, toda festa aberta ao público, seja gratuita ou onerosa, é necessária a emissão do alvará eventual, que é feito por meio da administração regional. E para a emissão deste alvará eventual, se faz necessário uma série de documentos, vistorias e requisitos que precisam ser cumpridos. Tá? O que é mais importante se dizer que precisa de um prazo de bastante antecedência por conta das vistorias que são realizadas pelo Corpo de Bombeiros e também pela Defesa Civil. Em relação ao atendimento médico, né? Nessas festas são necessárias ter ambulâncias e postos médicos também para atendimento ao público? Isso é obrigatório? A legislação hoje do Distrito Federal, ela divide as festas em eventos de até 1.000 participantes e eventos acima de 1.000 participantes. Para os eventos de até 1.000 participantes, se faz necessário ter apenas 3 brigadistas e 3 seguranças. Para eventos acima de 1.000 participantes,
a cada 50 participantes se faz necessário incluir na conta um brigadista e um socorrista, fazendo também necessário a presença de uma ambulância enquanto durar o evento. Agora, o evento que faz uso de fogos, de artifícios e até de fogueiras, mesmo no caso de festas juninas, né? É preciso comunicar ao Corpo de Bombeiro? No momento em que se vai pedir o alvará eventual junto à administração regional, há um campo onde o organizador do evento vai indicar se haverá fogueira e também fogos de artifício. Lembrando que os fogos de artifício apenas podem ser feitos, né, o evento, o show pirotécnico só pode ser realizado por meio de empresa previamente cadastrada, registrada junto ao Corpo de Bombeiros. No momento da fiscalização pelo Corpo de Bombeiros para a liberação do alvará eventual, a equipe técnica que estará realizando a vistoria fará também a vistoria de todos os fogos e também irá fazer as orientações necessárias quanto à fogueira e também ao show pirotécnico. Agora, a maioria dos eventos adota um tipo de moeda própria, né? No caso das fichinhas que você adquire no começo da festa, e só pode consumir e realizar, participar de algum evento com aquelas fichinhas. Nesse caso, se por acaso não usar todo o crédito comprado, né, tiver sobrado essas fichinhas, é dever da organização devolver o valor que não foi usado durante a festa? Sim, nós temos que lembrar que o consumidor ele jamais pode ser lesado, né? E em nenhum evento hoje em Brasília pode haver a exigência de uma consumação mínima dentro do evento. Caso haja a aquisição dessas fichas ou até mesmo por um cartão de consumação, ao final do evento, caso você não tenha consumido todo aquele valor que você creditou previamente neste cartão ou obteve através de fichas, este valor, esse saldo precisa ser devolvido ao consumidor. Tá? Para que de forma alguma o consumidor seja lesado ou ele tenha a obrigatoriedade de utilizar todo aquele valor. Existe uma regra, alguma legislação específica que determine de como deve ser essa devolução, caso o consumidor tenha adquirido no crédito, no débito ou até mesmo em dinheiro? Olha, o Código de Defesa do Consumidor ele é bem claro em relação às responsabilidades do fornecedor, do prestador de serviço e também quanto aos direitos do consumidor. O consumidor de nenhuma forma pode ser lesado. Quando a aquisição é feita em dinheiro, este valor ele precisa ser devolvido em dinheiro. Quando também é feito na opção crédito ou débito, né, tem que se obedecer à legislação, às regras de cada operadora para que este valor, para que esse estorno seja feito no seu cartão de crédito. Ok, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. Estão abertas as inscrições para o debate sobre acessibilidade política promovido pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. O evento será realizado na próxima quarta-feira. Com o objetivo de contribuir para o amadurecimento de institutos jurídicos do direito eleitoral, da política e da democracia, a Escola Judiciária Eleitoral do TSE criou o projeto Debates, que desde março deste ano promove a discussão e a reflexão crítica de temas atuais e relevantes para o cenário político do Brasil. Na próxima quarta-feira, o tema do evento será acessibilidade política. Está marcado para as 4h da tarde no auditório 3, aqui do edifício sede do TSE em Brasília. Os interessados podem fazer a inscrição na página tse.jus.br. O debate também será transmitido ao vivo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, participou da abertura da Conferência Brasil pela Paz, que acontece no Rio de Janeiro. Durante a palestra, a ministra ressaltou a importância de criar um cadastro nacional de presos, com informações sobre tipos de crimes, punições, condições de cumprimento de pena e benefícios. A ministra destacou também que o segundo programa do Brasil pela Paz do CNJ é recriar a metodologia da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que foi criada na década de 70 para criar as chamadas APAC juvenis para desenvolver educação, trabalho e punição dos jovens infratores. A ministra lembrou ainda que uma APAC juvenil para meninos será instalada na cidade de Itaúna, em Minas Gerais, e uma APAC
juvenil para meninas. Será instalada em Fortaleza, no Ceará. O evento conta com apoio do Arcebispado do Rio de Janeiro, do Conselho Espírita e da Associação Jurídico Espírita do Rio e da União dos Juristas Católicos. O programa Direitos Sem Fronteiras desta semana vai falar sobre os direitos fundamentais da América Latina. O tema foi discutido no início deste mês durante o encontro de presidentes e juízes de tribunais constitucionais da região que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Os magistrados assinaram a Declaração de Brasília, que sela o compromisso dos tribunais com a ética, os direitos humanos, a moralidade, a transparência e com a prevenção e o combate à corrupção. O Direito Sem Fronteiras é hoje, às 8 da noite. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você, até amanhã.